Vamos falar agora sobre o abuso na política, na sociedade e nas mídias sociais. Bom, o gaslighting nada mais é do que a própria violência psicológica e é uma tática de manipulação muito sutil, mas devastadora, que é utilizada com frequência para fazer com que as pessoas elas questionem sua própria sanidade. Então, gaslighting é um tipo de violência psicológica cuja principal característica é fazer com que as pessoas questionem a sanidade delas, ou seja, para que a pessoa ache do tipo assim: "Será que eu não estou ficando louca, hein? Nossa, eu me confundi toda", né. Não só relacionado à sanidade, mas o gaslighting também faz com que as pessoas questionem a sua memória ou percepções em relação a determinados assuntos. E o próprio gaslighting tornou-se uma ferramenta em diversas esferas da vida. Mas quando a gente atrela esse termo, geralmente a gente fala muito mais desse tipo de violência nos relacionamentos amorosos. Mas também existe muito gaslighting na política, na sociedade e nas próprias mídias sociais. E principalmente, né, quando a gente fala do gaslighting na política, na sociedade, nas mídias sociais, as suas consequências elas são muito mais abrangentes e acabam sendo muito prejudiciais, porque elas não envolvem apenas a dinâmica de um indivíduo, mas elas perpassam para toda uma coletividade. Vamos falar um pouco do gaslighting na política. Na política, essa tática é frequentemente usada para manipular a opinião pública ou desacreditar opositores. A gente vê muito isso, principalmente sendo usado aliado às próprias fake news, né? Então, políticos, né, governantes podem usar essa tática para negar evidências de corrupção, né, ou negar algumas incompetências próprias ou falhas na política, ou como uma forma de ganhar as eleições. A gente vê bastante isso utilizado no período, né, eleitoral, né? Insistindo, né, muitas vezes, de que as pessoas elas estão desinformadas, né? Então é assim, aparece político falando que todo mundo está desinformado porque tem isso e tem aquilo, né? E aí a gente incorre num problema muito grande, porque as próprias informações muitas vezes fazem gaslight com a gente, porque elas são fake news, né? Então elas fazem a gente acreditar uma coisa, mas quando na verdade não é verdade, né? E quando a gente coloca aí alguns meios de comunicação também não querendo, né, combater essa própria credibilidade das notícias, isso acaba sendo bem complicado, né? E isso não confunde apenas os eleitores, mas também acaba minando a confiança nas próprias instituições democráticas, que acabam ficando desacreditadas, enfraquecendo cada vez mais o debate público, baseado em fatos e em evidências, porque você nunca tem certeza de fato se aquilo que você está consumindo é verdadeiro, né? O gaslighting na sociedade ele aparece, né, nas formas, né, nas relações de poder desiguais que servem para perpetuar injustiças sociais. Então, quando grupos dominantes podem validar as experiências e a realidade de grupos marginalizados, né, alegando que suas preocupações são exageradas ou infundadas, ou muitas vezes acontece quando as pessoas roubam lugar de fala de outras pessoas, colocando perspectivas de uma realidade que elas mesmas não vivenciam, né? E todo esse tipo de gaslighting na sociedade é o gaslight que serve para manter, né, os sistemas opressores das desigualdades sistêmicas, como o racismo, o sexismo, a homofobia, porque faz e dificulta o reconhecimento e a resolução desses problemas. Então, é quando você está apontando ali para alguma questão, né, de opressão, e aí a pessoa fala assim, ah, porque agora tudo é muito chato, tudo é mimimi, tudo é não sei o que, não sei o que lá. Isso é uma forma de gaslight. Por quê? Porque você está invisibilizando a dor do outro e está falando que aquilo é chato, que aquela narrativa é chata, né? E isso é algo muito prejudicial, porque faz com que algumas pessoas não sejam vistas e não tenham um amparo social. Nas mídias sociais, o gaslighting ele aparece
muito por conta do anonimato, né, então as pessoas elas se tornam extremamente corajosas quando elas estão atrás de telas, e também por conta da velocidade da informação. Então o gaslighting ele acaba sendo muito rápido nas mídias sociais e muito violento, porque ele vem através do anonimato, que protege as pessoas, né. Então os usuários, os grupos, podem enganar outros usuários através de fake news, né, que são disseminação de desinformações, negando alguns fatos ou reescrevendo narrativas históricas com uma abordagem totalmente diferente, né? E é por isso que as plataformas de mídias sociais com o algoritmo, né, elas devem estar engajadas em combater essa prática. E não, porque o algoritmo hoje, o que, que ele faz? Ele potencializa isso, né? Porque ele faz com que se gere mais engajamento, muitas vezes, em notícias que estão totalmente abusivas ou narrativas abusivas, e faz com que muitas vezes os gaslighters tenham as suas mensagens amplificadas, justamente, né, por estarem, por ter o engajamento, né, favorecido pelo próprio algoritmo, causando uma maior confusão e desconfiança entre os usuários das redes sociais. Como combater o gaslighting nesses espaços? Então, exige uma abordagem multifacetada, e a primeira coisa é a educação e a conscientização. A gente precisa ensinar e nos educar para reconhecer sinais de gaslighting e entender que combater o gaslighting é essencial na política, na sociedade e nas mídias sociais. É muito importante que a gente fique atento para que a gente exija transparência e para que as empresas promovam transparência no âmbito das políticas de mídia, né? Isso tem que ser algo que tem que ser incentivado para construir e manter a confiança do público, como a própria verificação de fake news também, né? Então, fortalecer as práticas de verificação dos fatos, né? Apoiar incentivas dos jornalismos e das próprias plataformas de redes sociais que preconizam a própria verificação dos fatos, né? Então isso é bem importante, e incentivar cada vez mais a consolidação de políticas na própria mídia social, né? Então as plataformas de mídia social, elas têm que ser sim responsáveis, porque elas podem ser um grande veículo para violências psicológicas, né? E para mitigar disseminação de desinformação e promover, né, ambientes virtuais tóxicos. Então, é bem importante que a gente incentive que as mídias sociais e as plataformas adotem políticas para evitar, né, os abusos emocionais e o gaslighting dentro dessas redes, tá?